Olá, boa noite a todos, bom dia. Hoje estamos então aqui reunidos entre amigos para conversarmos sobre uma porção da Torá que é muito importante, que é considerada um mistério sobre a questão da vaca vermelha, do processo de purificação da impureza da morte e também do passamento de Miriam e Arão. São muitos os tópicos que aborda nesse livro de Números, capítulo 19. E eu estou muito feliz e satisfeito de estar aqui conversando contigo, meu querido amigo, e com todos que nos escutam, que é como se estivessem aqui presentes ao nosso lado. Então, vamos começar a conversar sobre essa bela paraxá que nós já havíamos estudado junto, lendo o livro do Zohar e lendo os Sábios. E vamos ver para onde o Espírito nos leva. Olá, meu querido amigo, a palavra está contigo. Se puderes resumir brevemente, porque são muitos os tópicos dessa porção da Bíblia, e aí nós tentaremos abrir um pouquinho do que ela pode significar. Tá bem, boa noite, bom dia, querido amigo. Vamos aqui trabalhar junto aqui nesse encontro, nesse momento, para trabalhar essa paraxá, que é a paraxá Hukat, paraxá importante da Torá, que em essência tem como seu ponto principal a vaca vermelha, ou como é dito em hebraico, paradamá, né? Que é essa ferramenta, esse método que Hashem ensina ao povo hebreu de purificar o sujeito que foi impurificado com a morte, né? Então é um modo bem metódico, né? Que Paradamá tem que ser usada para que isso aconteça e que seja uma vaca vermelha, fêmea, sem defeito, que nunca tenha passado por um jugo, com mais de 3 anos de idade. Essa vaca seria sacrificada num abate ritualístico e depois passando pelo holocausto, a queima, né? No qual todas as suas partes se transformariam em cinza, e essa cinza, posteriormente, misturado com outros elementos, seria misturado a uma água, que seria uma água corrente, né? O qual seria aspergido sobre o sujeito que se encontra impuro, os objetos ou o espaço também, o qual seria impurificado. A Paraxá tem como esse ponto de partida, né, esse processo de purificação, mas ela vai tratar também de outros aspectos bem importantes mais para frente, como é a morte de Miriam, né, e posteriormente a morte de Arão, né, culminando assim com esse momento em que Israel se encontra diante de Jericó, já para entrar em Canaã, mas tem perdas importantes, né? Porque a Paraxá parte desse pressuposto da morte como esse espaço de separação, e ele vai ter as perdas principais de dois provedores, de quais os três são os principais provedores naquele momento, que seriam Moshe, Arão e Miriam, né? No qual dois provedores morrem efetivamente, primeiro Miriam e depois Arão. Bom, esse é um resumo assim bem constrito da Paraxá dessa noite, e a gente vai começar agora a tratar dos detalhes, né? Te Perfeito. devolvo a palavra. Olha só para comentar, né? Porque muita gente pode não saber o que é uma paraxá, um paraxote. Sim. Basicamente, a paraxá ela é uma divisão da Torá, dos 5 livros de Moisés, que ele foi dividido em 52 paraxot, 52 porções, certo? E essas 52 porções elas são lidas ao longo de um ano. Ou seja, se você seguir a porção toda semana, ao longo de um ano você vai ter dado a volta inteira nos 5 livros de Moisés. Por isso que são chamadas parashot. E é interessante que algumas são longas, outras são curtas, algumas abordam muitos temas, outras abordam poucos temas, e essa desta semana, que é a energia dessa semana, ela aborda muitos temas. E o principal tema que o amigo bem comentou, ele começa com algo que é chamado um mistério, né? Eu acredito que tu podes abordar por que é considerado um mistério, a gente pode conversar sobre isso depois, que é o caso da vaca vermelha, porque disseram que houveram pouquíssimas vacas vermelhas, né? E nós não temos notícia de novas vacas vermelhas que tenham nascido para purificar, ela tinha a função de purificar aquele que tivesse tido contato com o morto, certo?
ou seja, também a maioria da população já tinha tido contato com o morto, então a vaca vermelha era fundamental. E logo depois de nós termos uma aula com a palavra da própria divindade sobre como se faz essa purificação da morte, nós temos aí sim a morte de duas pessoas, de dois profetas, que é a Miriam e o Arão, os dois irmãos de Moisés. Então vamos tentar agora, meu querido e amado amigo, vamos falar sobre o que são os segredos, alguns dos segredos, porque são infinitos, que tratam essa porção. Bom, vamos lá então. Bom, nós aqui no Ocidente a gente tem muita dificuldade mesmo para lidar com o ilógico, com o racional, com o simbólico, com o imponderável, né? Isso pela nossa própria constituição histórico-cultural, né? A gente é fruto de uma ideologia cartesiana, né, que vem de Descartes ali, no qual ele tratava de forma muito categórica a questão do ceticismo metodológico, né? Tudo aquilo que a gente não consegue comprovar de uma maneira efetivamente lógica, que seria a base da ciência, a gente trata como paradoxal e consequente, lógico e sem sentido, que seria o termo total do inconcebível, né? Então, quando a gente vai falar nos dias de hoje, assim, o porquê de toda uma simbólica chamada parada amar dar conta de tudo isso, a gente não consegue conceber a totalidade do segredo ali existente, né? Mas os sábios da Torá nos alertam desde o início para quê? Que a gente deve ter uma flexibilidade cognitiva para tentar lidar bem com o paradoxal. Porque nós sabemos, nós vivemos no mundo do binário e, consequentemente, tudo que é paradoxal nessa nossa existência, na nossa forma de ver o mundo hoje, significa que num plano acima é errado, é um. Então, ele é aparentemente paradoxal. O que a gente vê como um absurdo, consequentemente, é um grande segredo que está acima, né? A Torá nos mostra um modo de a gente encarar o mundo através de ordenanças que ela nos dá, né? E a gente tem 3 ordens de ordenança, praticamente, né? A gente tem as primeiras chamadas mishpat, né? Mishpat são aquelas leis, aquelas ordenanças, o qual você cumpre por logicidade, né? Por uma questão lógica, uma estrutura lógica. Para nós ocidentais, isso faz totalmente sentido, né? E são coisas muito óbvias. Uma mishpat, por exemplo, é não matarás, né? A gente consegue compreender isso no Decálogo, consegue compreender isso na nossa vida cotidiana. Em qualquer parte do Ocidente, matar é um grande pecado, uma grande contravenção, né? A segunda ordem das ordenanças é o que a gente chama de mitzvot, né? Ou no singular o mitzvah, né? Ela faz muita lógica para um Yehudi, para um judeu, faz muita lógica para aquele que tem alguma inserção no judaísmo e na Kabbalah, mas ela passa a ser ilógica a quem está afastado disso. Por exemplo, guardar Shabat, né? Nós sabemos da importância de guardar Shabat, o judeu sabe muito bem a importância de guardar o Shabbatot, mas por um budista, por exemplo, isso não faria qualquer sentido. E a terceira ordem, que seria a ordem, a essência da essência, que seria Hok, né? Hok é aquela que está na ordem do supra-racional, né? É um tipo de lei de ordenância que está além do racional e que você deve unicamente cumprir, dada a sua crença, dada a tua ligação com a Torá, né? Quando o povo hebreu recebeu a Torá do Monte Sinai, o povo olhou para Moshe e falou: Nasce venishmana, nós faremos e ouviremos. Então, assim, ó, no primeiro momento, o verbo é faremos. Bom, efetivamente cumpriremos. Depois, a gente vai tratar por um processo lógico, né, de nishma, de ouvir, para internalizar o sentido da lei e, consequentemente, conseguir entender a lei. E para Adamá, ela se encontra justamente nesse Hok, nesse terceiro nível de essência, de lei, que está fundado exclusivamente na essência da lei. Então, assim, a Paraxá de hoje, ela abre com as palavras Zot Huká HaTorá. Então, esta é a Huká da Torá. Esta é a essência da lei.
Porque no primeiro momento, como eu disse, assim, fica inconcebível, né? A gente não consegue compreender muito bem como algo que é dito como um sacrifício animal pode fazer sentido ainda no dia de hoje, ainda que o sacrifício não esteja mais acontecendo, porque não tem o templo construído, o templo aberto, né? Professor, olha só. Então, Desculpe, pode vamos lá. finaliza. Depois eu quero só fazer Não, umas. por favor, vamos lá. Tá, não, é que é interessante, o livro do Zohar abre justamente falando isso. Olha, por que essa porção começa com Zot, Ruká, HaTorá? Porque Torá também é ordenança, é lei, né? Torá, É, uma tradução literal, é lei. Então, essa é a lei das leis. Poderia ser isso. traduzido dessa forma, só que com palavras diferentes, né? É. Hok e Torá. E a, O âmago da lei, a essência da lei, né? exato, a lei das leis, a ordenança das ordenanças. Ou seja, não parece pouca coisa, né? Só que Sim. daí quando nós vamos ver qual é a ordenança das ordenanças, ela é ilógica, como havias referido, né? Poxa, eu tenho que achar um animal que não existe e fazer um sacrifício no templo. E aí nós vemos que historicamente o templo acabou, né? E caiu, foi destruído. E como fica essa ordenança das ordenanças? Então nós não podemos mais fazê-la. E aí uma das explicações que eles dão, se eu puder já entrar, e acredito que tu podes aprofundar, Por é, favor. é uma questão que nós temos uma evolução no tempo e no espaço do que significa essa ordenança. Ela ainda está se revelando. Para o povo daquela época, havia necessidade de sacrifício, talvez porque eles estavam em um nível, e não digo todo o povo, porque existiam ali profetas que nós nunca chegaremos à capacidade de amarrar as sandálias, mas uma grande parte estaria vinculada à parte de Nefesh, ou seja, a literalidade, né? E aí precisariam até fazer o sacrifício animal, que é justamente da parte animal de cada um, o Nefesh de cada um. Depois da queda do templo, nós temos a manifestação da palavra. E por isso que se instituíram as liturgias. Os sacrifícios foram substituídos por liturgias. Então nós vamos na igreja, vamos na sinagoga, vamos em algum lugar e se manifestava a palavra de Deus através do pastor, do sacerdote, né? Só que agora nós estamos chegando num terceiro nível, né? Ali era o nível de Ruach, e Ruach, que é espírito, também representa hálito. Então nós estávamos nesse segundo nível, que era um nível de manifestação da palavra. E agora, o terceiro nível, me parece, que é o Hok, que nós talvez, o sonho que estejamos chegando, que é o nível do espírito, ele é o nível que nós poderíamos chamar de nível da consciência, certo? Então, me parece que esse poderia ser uma aproximação então, dessas três ordenanças que havias referido, né? Olha, a sentença lógica ela está mais relacionada até à parte animal, não matarás, né? Qualquer pessoa consegue entender. Os mandamentos já há uma necessidade de conversa, já há uma necessidade de tu partilhar esse mandamento com um amigo, já há uma necessidade de ter uma tradição baseada na tradição oral. E o Hok, ele vai além, ele depende que o indivíduo busque entender esse símbolo. Não sei se faz sentido para ti essa observação. Sim, totalmente, faz todo sentido, né? Efetivamente, a constituição da inteligência, da psique, das emoções do homem se dá nesses três níveis, né? Nef, Sherua, Neshama. E a gente pode pensar também no próprio desenvolvimento humano em três grandes fases, que depois a gente pode dividir em fases menores. Mas num primeiro momento, se você tem uma criança diante de ti, e essa criança vai tocar em algo muito perigoso, como, por exemplo, colocar o dedo numa tomada, ter acesso à rede elétrica, o sacrifício inicial é efetivamente através do corpo, através de um anteparo, impedir que ela faça isso. A partir do momento que ela começa a crescer um pouco mais, ela desenvolve a fala e ela é capaz de te ouvir, prestar um pouco de atenção em você, já estava pensando já no nível de rua, né? A palavra, né? Como tu bem usaste, a liturgia, tu é capaz de explicar o perigo daquilo para ela, mas seria só a partir da adolescência e início da vida adulta, né? Através da autorreflexão.
que é a palavra por si conscientizada, que ela vai se dar conta dos perigos intrínsecos e muito dos perigos que não são literais, né? Então, os korbanot, né, os sacrifícios, eles vão evoluindo também em potencialidade. Hoje em dia não se faz mais o korbanot pelo abate, né, porque o templo não é funcionante, mas o korbanot migrou para a liturgia da tefilá, né, da oração, e posteriormente a gente sabe que unicamente a oração pela oração, seja a mera repetição de palavras, sem a tua autoconsciência, também ele tem um poder diminuído, né? O que cabe efetivamente é tu entrar num estado de conscientização. E aí a gente trata a todo momento, através dos estudos do Zohar, a questão da simbólica, né? Porque a simbólica é a leitura do símbolo, mas mais a amplificação dessa simbólica, né? Que seria esse aspecto da autorreflexão. Perfeito, e vamos lá para agora como é que a gente pode aprofundar o que seria uma vaca vermelha. Né? Vamos para o Pará da Má mesmo. Né? Então vamos lá. A ideia inicial que me parece que ele traz aqui é o seguinte: quem foi contaminado por morte? Se nós perguntarmos aqui para qualquer pessoa se já perdeu um familiar, por exemplo, tenho certeza que todo mundo já perdeu um familiar, ou seja, já teve um contato com um cadáver, vamos colocar assim, né? E aparentemente, segundo a Torá, para se purificar desse cadáver, haveria necessidade de ter contato com as cinzas dessa vaca vermelha, né? Depois do ritual que o Eliezer teria que fazer fora do templo, e é muito complexo. Mas vamos tentar puxar para o símbolo e para o nosso dia a dia aqui, né? O que pode representar essa parada má? Não sei se queres começar, porque eu posso também trazer aqui a visão do que o Ravi Isaac Luria fala sobre ela, né? Eu gostaria especificamente de tratar um único ponto bem breve antes da parar, que é o porquê da purificação, né? O porquê há tantos processos de purificação no caminho dessa ascensão espiritual, né? Primeira coisa que a gente tem que se dar conta é que a mistura é inerente a Malhut, né? Porque Malhut é a última das Sefirot e, consequentemente, ela é a depositária de tudo que vem do alto, né? Então, é um grande recipiente que traz emoções, energias, perspectivas de diferentes ordens, né? Então, a gente já sabe que desde o pecado original, quando é consumido, né, primeiro por Havá e depois por Adam, né, o fruto do bem e do mal, né, a introjeção desse fruto já é uma introjeção de algo que tem natureza dupla, que é bem e mal, né? E a gente ainda pode passar para isso por uma constituição ainda um pouco maior, pensando num povo como todo. Quando o povo hebreu sai do Egito, né, é dito textualmente que no meio desse povo também estava misturado sujeitos de outras nações, né, das nações, que o povo hebreu chama até hoje de Erevirav, né, que seria essa parcela de mistura, né? E ali a gente tem o Erev, né? O Erev que é esse entardecer, né? O entardecer em si, ele traz como simbólica essa mistura de um momento de trevas, de escuridão, com um momento de luz, de boker, de luz, né? Que aonde você tem as imensas tonalidades do cinza, né? O que a gente tem diante de nós é um espectro, né? É um espectro que vai da escuridão plena à luz total, à radiância, né? E cabe a nós tentar entender esses aspectos, né? Então, eu acho legal ter essa noção do porquê das purificações, quando morte e vida estão constantemente permeando a nossa existência. É interessante, porque é justamente essa a ideia, né? Sobre a mistura, né? Quando a gente vê, por exemplo, até o processo de criação do universo, né? Quando nós pegamos lá em Gênesis 1, sempre começa pelo Erev, né? Sempre foi noite, foi dia, dia primeiro. Foi noite, foi dia, dia segundo. Foi noite, foi dia, e assim sucessivamente. Porque começa-se pela noite, começa-se pela mistura aqui embaixo, lógico, nessa manifestação, desde a criação,
E a partir da mistura se faz o dia. Né? Se faz o dia irrior, né? Se faz a luz, ou seja, se traz para a consciência. As coisas chegam para nós misturadas, mas elas devem ser purificadas. E a vaca vermelha, segundo o Isaac Luria, ela representa o caminho de ascensão dessa energia que nós encontramos misturadas aqui em Malkuth pela via da esquerda, tá? Pela via do julgamento, tá? Que é uma via mais dolorida, que é a via justamente que nos faz sofrer. E daí ele diz algumas questões, né? Porque, primeiro, Pará, que dá, se nós fizermos a gematria, tá? Pará, que é vaca, né? Se nós fizermos a gematria 80, 205, né? Cada uma das letras. E nos dá a soma de 285. 285 é exatamente a soma de todas as letras sofit do hebraico, ou seja, aquelas 5 letras que no final da palavra mudam a sua grafia, que é o mem, o nun, o tzadi, o raf e o... Tá me faltando uma aqui, se tu me ajudar. Então, mem... O kaf, o nun, o pei e o tzad. O pei, faltava o pei. Se nós somarmos essas 5 letras, nós chegaremos a 285. E o que significa isso? Letras finais representam o fim da manifestação. Representam o que há de mais manifestado no mundo. Tá? E nós temos aqui uma questão interessante que ele fala também, que sempre na Bíblia que nós lemos par, veja que par é a raiz, par é boi, né? É a raiz de pará, vaca, e a raiz também de par-o, faraó, né? E sempre que nós lemos o par, há uma relação aqui do 280, que é o 280, que é a raiz dessa palavra, né? O rei final ele é apenas uma letra feminina, e o 280 representa o 28, que é o ciclo lunar. Ou seja, a vaca representa a lua, representa aquela que só recebe. Tá? Ela recebe sem dar nada, digamos assim. Tá? Então, é o aspecto do egoísmo dentro de nós. É aquele que está buscando um objeto para si mesmo, para sua satisfação. Então, a Pará, essa vaca, é esse nosso desejo egoísta de receber tudo para nós. E veja que engraçado, ela tinha que ser completa, daí ele coloca que completa ficaria para Yesod, teria que ser sem manchas, que ficaria como se fosse inocente, então aqui completa, inocente e sem jugo. Jugo tem relação com Geburah. Por quê? Porque o jugo é o trabalho, né, meu querido amigo? E quando nós trabalhamos, mesmo contra a nossa vontade, nós estamos fazendo algo por alguém. Nós estamos produzindo algo para alguém. Né? Então essa vaca tinha que ser pura, sem mancha, sem jugo. E além disso ela era vermelha, que também é outra característica de Geburah. Então ela representa todo esse lado esquerdo. E aí o livro do Zohar até refere que em Ezequiel, né, quando ele vê o trono de Deus e vê a carruagem, o touro, o par, está à esquerda. Isso lá em Ezequiel 1:10. Então ele representa esse nosso caminho de evolução, desse nosso desejo de receber, que ele pode ser muito violento, nesse sacrifício, nessa nessa elevação dessa energia negativa que nós temos, até conseguir levar ela para os planos superiores. Me parece que essa seria uma primeira aproximação que eu gostaria de fazer. É muito bom tudo isso que tu falou. Eu acho que a gente tem que se dar conta que nós vivemos efetivamente assim no pé da árvore da vida, né? Na última sefira, que é Malhut, e a tendência é a gente viver uma vida de escuridão aqui embaixo, porque a gente está coberto de muitas clipotes e muito afastado de Zerampim, e a gente não tem mérito efetivamente de acender a Zerampim ainda, porque nós somos muito imperfeitos, né? E, consequentemente, abrir o fluxo efetivo de luz para aqui para baixo, né? Isso seria uma época de redenção, que é a época de Mashiach mesmo, né? Que ainda não chegamos, né? Essa é a grande verdade. Mas a gente pode pensar que se você tem um momento de grande escuridão, ainda que uma luz refletida,
que seria a luz da Lua, ela consegue trazer alguma luminosidade aqui para baixo, né? Então, assim, basta algumas gotas de branco, né, nesse preto para que se haja um clareamento e, consequentemente, a constituição de um cinza, né? Porque a força original era a força primária. Aí a gente vai pegar o vermelho, que é uma cor primária, né? Mas a força que a gente consegue trabalhar aqui embaixo não é uma força primária ainda, é uma força derivante. Por isso que a gente vai trabalhar com o cinza, né? Então há essa modificação do vermelho para o cinza, aí o porquê da vaca ter que ser queimada, né? Para passar por esse juízo e a gente conseguir trazer um pouco de luz aqui para baixo. É interessante Mas, que terra, vermelho e terra é a mesma raiz, Adamá, né? sim, Adamá, mesma raiz, ou seja, isso que você está se referindo aí reforça, né? Reforça essa ideia de que o sacrifício que tinha que ser feito é da nossa exterioridade, da nossa mundanidade, não sei se existe essa palavra, mas, sim, mas dessa nossa existência terrestre na gravidade mesmo, né? sim. E os sábios nos alertam, olha, existe uma fonte e essa fonte ela jorra uma energia, uma essência vitalizante. Essa essência vitalizante é a que brota da árvore da vida, que estava lá no Gan Eden desde sempre, né? Mas nós nos afastamos dessa energia vitalizante e nos aproximamos de uma energia de morte, né? Exatamente. E é dito assim que pós-pecado original, quando a morte veio a reinar efetivamente sobre o mundo na segunda vez, foi a partir de Bezerro de Ouro. E aí quando você fala de par, né, foi a partir de um par também, que seria um par em miniatura, um bezerro de ouro, né? Sim. Que a morte mais uma vez veio chegar perto de nós aqui. Não, é interessante, olha, o faraó também representa o ego, que também é par, né? Sim, Representa o ego, representa o desejo de receber, representa o nosso corpo, né? Vamos dar um exemplo assim, quem convive com bebês sabe o quanto o corpo exerce uma influência tirana sobre um bebê, né? Porque sim, se ele tem fome, ele chora, porque aquilo ali está torturando ele, não tem ainda condições de lutar contra esse faraó, que é o próprio corpo, que é um ego, né? Um ego ainda não formado, é a tirania da matéria mesmo, né? E, e, sim, e só trazendo para essa ideia aqui, até para tentar botar em termos práticos, tá aí na nossa vida, né? O que é, afinal, essa situação? Eu até lembrei de um texto que comentavas aqui no início, que é um texto do Freud, que se chama Luto e Melancolia. Porque ele analisa essas fases do luto, já que nós estamos falando aqui da purificação da morte. É justamente a purificação da morte o luto. Tá? O luto consiste no momento em que nós, que somos sujeitos, perdemos a relação com um objeto, que pode ser uma pessoa amada, pode ser um objeto até material. Né? A pessoa de vez em quando perde um carro, é roubada, ou qualquer coisa. Tudo isso provoca um luto. Tá? E quando nós perdemos esse objeto, eu até vou falar uma imagem aqui, tá, querido amigo? Assim, pensa que nós somos como polvos, tá? E nossos tentáculos aqui, nossas garras, abraçam vários objetos de amor. Podem ser nossa família, nosso trabalho, nossa posição social. E quando um objeto desses nos é cortado, de alguma forma, aquele nosso tentáculo volta com tudo para o sujeito. E aí que é o problema. Porque quando volta para dentro de nós, nós ficamos impuros, nós ficamos tristes, nós sentimos que não temos conexão com a árvore da vida, porque aquela energia começa a nos gerar tristeza, o luto. Eu nem vou falar da melancolia porque é algo mais profundo, mas o luto precisa de um tempo para ser purificado. E esse tempo para ser purificado é justamente uma queima dessa água suja, certo? Porque quando nós perdemos esse objeto, que era um objeto de projeção, certo? Ele é um objeto de projeção, ou seja, eu estou projetando algo de mim nesse objeto. No momento em que ele se esvai, volta com muita força para dentro de nós, e tu que trabalhas com isso até e tem essa experiência, talvez possa relatar né, sob a visão da experiência, esse processo de secar essa água suja para torná-la limpa. E veja que interessante, tá? Agora já trago, já que a gente está falando que é um processo de limpar uma água suja,
Veja o que acontece logo depois do sacrifício da vaca vermelha, né? No deserto. Quem que morre? A Miriam. Miriam. E quando a Miriam morre, o povo fica sem água, né? Isso é interessante, até eu vou colocar o nome da profeta Miriam aqui, né? E no próprio nome dela, a gente consegue ver a palavra maim, que é água, né? Maim, que é água, né? E também mar, que é amarga. Então ela que trazia água para o povo, né? E no momento que ela Sim. morre, eles começam a reclamar que falta água. E daí temos aquela cena do Moisés golpeando a pedra aqui, que é ainda outra situação ultra profunda. Mas o que eu quero te dizer que a partida da Miriam mostra justamente que, bom, nós podemos secar essa água suja, mas ao mesmo tempo tem que ter um equilíbrio, né? Porque se a gente seca demais, ela vai embora a fonte da água. Então, Sim, sim. veja como é delicada essa dinâmica psíquica, assim, não é uma coisa simples, né? De novo, fazendo essa analogia com o desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, a gente sabe que a criança, o bebê, ele é um sujeito totalmente imaturo e efetivamente ele só consegue vingar, assim, ter vida efetivamente, quando ele é libidinizado pelo outro. É preciso que tenha alguém de fora que desperte e que tenha um desejo por essa criança. E esse desejo vai trazer vitalidade para essa criança. A partir do momento que essa criança cresce, ela começa a desenvolver o próprio libido. E agora o libido é para os objetos que a cercam. Na vida adulta, quando a gente perde alguém efetivamente, e a morte é esse momento de separação, aquele objeto o qual você dispensava o teu libido, ele deixa de estar presente nos teus olhos. Ele está presente na tua saudade, no teu coração, mas nos teus olhos. A nível de sensório, assim, você não consegue mais identificá-lo. Então, o que acontece é justamente o que tu falou. A tendência é você desvitalizar porque tu teve efetivamente a perda da libido, né? E os sábios falam que uma forma de a gente voltar a ter essa libido e conseguir ter essa libido constante é a gente conseguir se apegar a Shekhinah, que é a manifestação de Hashem no mundo, né? Aonde a gente consegue se aproximar. Existem diferentes formas de se apegar a Shekhinah, né? Uma delas é através de algo mais rude, mais justo, mais ligado à legalidade, pela Allahá mesmo, que é seguir os rigores da lei. Os sábios também nos falam assim que basta tu começar a compreender que tudo vem dos céus, que tudo vem de Shammai, e consequentemente não existe o mal em absoluto, você passa a ter uma visão de ser amigo do mundo. Então, consequentemente, tudo aquilo que pode te acontecer de aparentemente ruim na tua vida, mesmo a morte de alguém o qual você tenha muito apreço, na verdade, ele é unicamente uma manifestação de Hashem. E quando a gente consegue, o que é difícil, enxergar isso dessa maneira, a fonte não seca, né? Porque a fonte continua brotando água da vida, né? E Que é o Mai Haim, né? olha como as coisas fecham. Eu chego a me arrepiar de certa forma, porque todo o ritual que nós lemos dessa vaca, tudo tem uma relação com o número 7, tá? Porque tinham que ser, segundo o Zohar, né? Quando ele vai traduzir esse ritual, ele fala que assim, quando tinha a cinza da vaca, tu tinha que colocar ele 7 vezes sobre os locais. A vaca, tu tinha que lavar ela 7 vezes. Tudo tem relação com sete padres e por aí vai, né? Porque o número Sim. 7 depois lá até no Novo Testamento e no livro do Apocalipse, nós vemos esse número 7 toda hora, né? Quando nós pegamos na árvore da vida ali, que está ali representada, nós temos essas 7 sefiras inferiores. E isso representa justamente esse equilíbrio que tu está se referindo, assim, que ele é algumas vezes do lado esquerdo, algumas vezes do lado direito, né? Então eles dizem que o homem que está impuro ele tem que se purificar 7 vezes, ou seja, ele tem que mexer com todas as suas emoções, seja por meio de algo físico, em algum momento, depois seja por meio de algo criativo, depois seja por meio de ouvir uma música,
depois seja por meio de uma conversa, ou seja, é muito dinâmico. Tu nunca vai acessar essa fonte da vida da mesma forma sempre, porque a água ela é dinâmica, tu não consegue segurar essa água. Então aqui fica representado esses 7 estágios. E é interessante, querido amigo, que na Torá consta que o homem impuro tinha que se purificar no terceiro, então 1, 2, 3, que é Tiferet, e no sétimo, 4, 5, 6, 7. E quando nós falamos em Tiferet e Malkut, nós falamos no casamento de Hashem com Shekhinah. Ou seja, no casamento entre o espírito, a mente e o corpo. É um andar coerente naquilo que nós acreditamos e naquilo que nós fazemos. Essa é a fonte da vida, né? Então trago isso, né? Não sei se queres complementar, eu até trouxe uma figura aqui que vai enquanto pode ir falando sobre isso, depois podemos comentar sobre esse quadro que eu trouxe aqui para nós conversarmos. Sim. Bom, há pouco eu falei dessa reaproximação com Shekhinah, que seria necessariamente se reaproximar dessa fonte vitalizante. E de ordem prática e de ordem simbólica, o que a Parashá nos mostra hoje é que o afastamento de Shekhinah seria, de alguma forma, tu ir se afastando dessa fonte vitalizante que acontece na narrativa de hoje no afastamento dos provedores, né? Consequentemente, da fonte que te alimenta, né? O povo de Hashem foi aos poucos se deturpando, se contaminando com coisas do lado do opositor, né? E os 3 grandes provedores, aos poucos, acabam se afastando por definitivo. O primeiro é a morte de Miriam, né? Então o poço de Miriam ele deixa de existir naquele momento porque a água vinha desse poço de Miriam pelo mérito de Miriam. Um pouco mais à frente vai acontecer a morte de Arão e as nuvens, que eram as nuvens de glória, nuvem de kavod, também deixam de sustentar esse povo hebreu que caminhava pelo deserto. E mais para frente vai acontecer a morte de Moisés, né? No qual o mérito de maná que descia do céu, o alimento, também vai deixar de acontecer. Então há esse afastamento progressivo dessa fonte e a Gematria mostra algo muito assim da ordem do maravilhoso quando fala que Moshe bateu por 2 vezes na rocha e essa rocha produziu a água, né? Se o irmão puder colocar no quadro branco e escrever para mim uma palavra, a gente vai ver Claro, algo pode falar. que é o Sela, né? A rocha, né? Sim. Aí logo abaixo eu vou lhe pedir que coloque por extenso as 3 letras, né? O Selah seria o Samer, né? Que é o Samer Men e Kaf Sofit. Na linha de baixo o Lamed, né? Que seria o Lamed, o Men e o Dalet. E por último o Ain, né? Que é o próprio Ain, o Yud e o Nun Sofit. Só um pouquinho que eu consegui escrever errado aqui. Ok. Eu escrevi a C lá com a letra rei, mas eu já corrijo aqui, porque realmente É não estava no meu. É com ai, né? Isso. Então, aí está. Bom, no primeiro golpe do bastão de Moshe, as letras da coluna da direita são anuladas, né? Então podemos passar um traço em cima de alguma delas. O Samech, o Lamed e o Ain. E no segundo golpe de Moshe, as letras da coluna da esquerda também são anuladas. Uhum. E aí a maravilha é que o Maim brota dali do centro, né? Sensacional. É. O que sobra é o Maim. O que sobra é o Maim que vai descer por Tiferet, vai canalizar no funil que é Yesod. Genial. E vem vitalizar Malhut, né?
e Genial. vem matar a nossa sede, né? Isso é o legal da coisa. É interessantíssimo porque mostra a coluna do meio novamente, né? Que nem eu referia que a purificação tinha que ser no terceiro e no sétimo dia. É a coluna do meio. E o que é a coluna do meio, meu querido amigo, em termos psicológicos, até em termos que foi a melhor explicação que eu já recebi na minha vida. Sim, De um lado, nós temos a realidade subjetiva. Do outro lado, do lado esquerdo, nós temos a realidade objetiva, né? Então, assim, um é aquele, digamos, eu e tu, meu querido amigo, se tivéssemos a oportunidade num dia tranquilo, caminhar pela rua, dia bonito, podia ser qualquer temperatura. Por mais que nós dois estejamos andando na mesma caminhada, é, embora estejamos em todos os planos caminhando na mesma caminhada, mas digamos que literalmente estivéssemos caminhando na mesma rua, para mim, por uma série de motivos, o dia poderia estar terrível ou maravilhoso, e para você poderia estar terrível ou maravilhoso. Isso é uma concepção subjetiva, porque, enfim, estou feliz porque meus filhos estão bem, porque minha esposa está bem, ou porque fui bem no trabalho, ou por qualquer coisa, e aquilo me ativou a libido, e o dia está excelente. Isso é subjetivo. E existe o objetivo. O objetivo é o que está acontecendo ao redor. Não temos nenhuma guerra, não temos nada para acontecer, então que bom que está tudo bem, né? Uh, mas objetivamente já tem uma realidade que está ali demonstrada, né? E a linha do meio é quando há o casamento entre o subjetivo e o objetivo. E como isso acontece? Através da conversa. Porque no momento que eu consigo articular o que está acontecendo dentro e o que está acontecendo fora, é por meio da expressão da palavra. Mas não da palavra apenas, da palavra com consciência, que nem nós falávamos lá no início da conversa. Então, quando há consciência, quando há palavra, que não está poluída, nós temos a linha do meio. E é interessante porque quando nós vemos alguém brabo, por exemplo, quando alguém está com raiva, que diz que não há nada que separe mais nós dessa árvore da vida do que estar com raiva, é muito mais uma questão subjetiva do que objetiva. Porque alguém pode ter pisado no nosso calo por bobagem e nós ficamos enraivecidos. Então, assim, a coluna esquerda nos toma conta, talvez, e nós esquecemos de puxar para o meio e ver a beleza da maravilha que é estar vivos. Então, nos precipitamos. Então, assim, mostra muito bem o que nós temos que fazer, né? Conversar e ter consciência. Talvez seja isso, né? muito bom isso aí, essa parte que tu trouxe, muito, muito bom. O Jung fala que essa coluna do meio, essa junção é onde está domiciliado o símbolo, né? O símbolo é justamente essa união de partes, né? Símbolon E significa isso em grego, se eu não me engano, né? exatamente. Quebra no meio e depois as partes se juntam como uma peça de um quebra-cabeça, assim, perfeita, assim, as peças se juntam, né? E a comunicação se efetivou, né? Então, voltamos, acho que talvez por uma das primeiras frases do estudo de hoje, que é essa noção que a gente tem que ter claro que o que aparentemente é paradoxal aqui, acima, é errado. Sim. O que é paradoxal aqui, acima é uma unidade perfeita, né? É E uma olha que unidade. eu trouxe essa para vamos ver se a gente consegue conversar um instante antes de finalizarmos essa maravilha que foi aberta para nós hoje, que é sobre essa imagem aqui que é medieval, não se tem notícia de quem era o autor. Ela é logicamente cristã, porque nós vemos aqui, né, a figura do Cristo no centro, de Jesus. Sim, Mas ela é interessante, olha, vou descrevê-la rapidamente, né? Nós temos aqui uma árvore, nós temos aqui a Nahash, né, a serpente enrolada na árvore, um Adão meio caído aqui, meio inconsciente, né? sim. Nós temos uma Havá dando os frutos da árvore para pessoas que estão morrendo, né? Aqui tem uma figura da morte, ou seja, é a árvore da morte desse lado. E desse lado aqui tem também uma caveira. E desse lado nós temos o Jesus, o Cristo. Temos possivelmente Maria, né? Uma virgem coroada. E as pessoas sendo santificadas por um maná, como se fosse daí, né? Por algo limpo.
O que me chamou a atenção, querido amigo, sobre esse paradoxo que nós vemos, como pode uma árvore ser da morte e da vida ao mesmo tempo. E é o que o Zohar fala, que a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida são a mesma árvore. Elas são a mesma árvore quando há esse errado, quando há essa unidade que nós vemos em tudo, quando tu vê que toda manifestação é para o bem. Sim. E ela é a árvore da morte quando nós não conseguimos fazer essa unidade. Quando nós brigamos, por exemplo, a briga religiosa, nós não conseguimos ir até o simbolizado. Nós ficamos apenas na parte manifestada. Então dizemos, não, o meu é maior que o seu, ou o meu é mais importante que o seu. E aí as coisas se dividem, né? Então o nosso caminho também, em termos individuais, seria quando eu vejo que tudo é para mim, eu estou na árvore da morte. Quando eu vejo que eu faço parte de uma coletividade, que eu sou uma unidade no grande Adão da humanidade, porque Adão também significa humanidade, eu trago a árvore da vida, porque entre eu e você, meu querido irmão e amigo, não há diferença, nós estamos juntos, nós temos a mesma raiz de alma. Ou seja, se você Sim. não está indo bem, eu estou indo mal também. Não existe outra saída, entende? Então é só trazer essa reflexão aí, enfim. Eu me chama a atenção assim essas faixas que eu não consigo identificar porque a imagem está muito pequena para mim, mas tem frases escritas nela. Eu não consegui lê-las também, sabe? Ah, pode ser um alemão um arcaico, né? É, É. Porque a gente consegue identificar uma estrutura trina ali, né? De um eixo central e dois eixos laterais, né? também, com certeza. É. Essa imagem daria um novo encontro. Com- que tenhamos ainda, né? Mas me chama a atenção dessa. Porque tu havias referido, né? Que quando a gente sofre pela morte de um semelhante, isso é fácil falar, mas é muito difícil de viver. Sim, Nós passamos por um problema muito grande, mas depois, se nós integramos isso na nossa vivência, a gente entende que tudo é para o bem, que a criação foi feita para a alegria do homem, e que, enfim, talvez aquela pessoa tenha realizado a sua obra, né, e tinha que partir, né? sim. Então, é apenas essa reflexão. Meu querido amigo, não sei se tem mais alguma observação que gostaria de fazer. Acredito que Não, nós eu acho que abordamos muitas coisas e foi bem. Falando em fruto, foi muito frutífero, né? foi muito frutífero. Que possamos seguir tentando unir corações e mentes, né? E cada vez mais buscarmos uma unidade entre irmãos na humanidade. Aí. Te agradeço demais, querido amigo. Muito obrigado pelos ensinamentos, por compartilhar os insights, pelos insights que surgiram e espero que a gente possa conversar novamente em breve. Amém. Agradeço a oportunidade. Valeu. Se quiser se despedir de quem nos escutou. Que possamos usar os ensinamentos da noite de hoje assim para a vida prática, né? Que a gente consiga literalizar tudo isso, trazer além da consciência, né? Trazer para o plano de ação e nos tornarmos ferramentas dignas e exitosas, né? Ajudar aqueles que mais precisam. Amém. Excelente, querido amigo. Um abraço a todos vocês, que nós possamos cumprir com essa ideia e almejo que todos tenham muita paz e uma semana abençoada e até a próxima. Até a próxima.